Então, gente, você já sabe que toda terça-feira a gente bate um papo, né, sobre a saúde dos nossos bichinhos, sobre como dar mais qualidade de vida aos nossos animais de estimação. E hoje a gente vai falar sobre os principais cuidados para evitar e também lidar com a surdez em animais de estimação. Então, nesse período, então, de junino, né, que tem fogos de artifício, tem muito barulho, os animais tendem a se assustar um pouco. A gente vai entender um pouquinho de como é a audição dos nossos bichinhos, conversando a partir de agora com a veterinária Isabelle Almeida. Tudo bom, Isabelle? Tudo bem, Shirley. Bom dia a todos que estão em casa. Muito obrigada por estar aqui novamente. Seja bem-vinda mais uma vez, Isabelle já esteve aqui com a gente. E aí, vamos começar explicando quais são os sinais de alerta, porque a gente sabe que a maior dificuldade é quando o seu tutor, papai, mãe, mamãe pet, não percebe que algo há errado, tem algo errado com os nossos bichinhos. Estou falando tanto de cães como de gatos. Quais são os sintomas de uma possível surdez ou de uma perda auditiva nesses animais? Certo. Primeiramente, os pets, aqueles que tinham audição ok, começam a desenvolver essa deficiência, o tutor pode perceber, né, comportamentos diferentes, como por exemplo, aquele pet que sempre estava atento na hora que o tutor chega, né, ele começa a não perceber mais quando esse tutor chega ou demora a perceber, né, a chegada do tutor, ou aquele pet que começa a latir, o cão que começa a latir, ou o gato que começa a miar em volume mais alto, né, ele não consegue mais também estar ouvindo direitinho. Brincar menos, dormir mais, podem ser indicativos ou responder menos aos chamados auditivos, né? Você chama o pet pelo nome e ele não responde muito bem, ou então demora para perceber que está sendo chamado. Esses são um dos sintomas, uma das formas que os tutores podem perceber que o pet está tendo ali alguma alteração de audição. Além dessa alteração de comportamentos, pode ocorrer também alteração de humor, do estado de espírito do bichinho? Pode. Relacionado a estresses, não tanto, mas ele vai ficar um pouco mais calmo, né? Ele vai se assustar menos com barulhos repentinos, com barulhos inesperados, ele terminando se assustando menos, né? Mas a comunicação e tudo depende de um pouquinho mais de paciência do tutor quando isso acontece. Tá certo. E quais as principais causas, hein, Isabelle, da surdez ou da deficiência auditiva, tanto nos cães como nos gatos? A gente está vendo aí, ó, algumas imagens, né, que é interessante a gente estar sempre avaliando, porque pode ser, sim, que seu bichinho esteja passando por um problema assim que você não tenha percebido, né? Então, quais são as principais causas, as principais doenças que podem causar aí a surdez? Pronto. Primeiro, a gente tem que pensar que os cães e os gatos, eles podem nascer com essa deficiência ou eles podem adquirir de acordo com o tempo, com o passar do tempo. Aqueles que nascem pode ser de maneira hereditária, podem adquirir de maneira hereditária ou genética, né? Existem alguns genes, como aqueles cães ou os gatinhos de pelagem mais brancas, que têm heterocromia, que é a cor dos olhos diferente, um olho é verde, o outro é azul. Normalmente, esses pets, eles têm também alteração de audição, eles são surdos. Ou os cães e os gatos podem desenvolver a surdez com problemas inflamatórios, como otites recorrentes, né? E as otites podem ser causadas por bactérias, fungos, inflamações, alergias. Pode ser também causado por traumas, pode ser causado por problemas neoplásicos, por exemplo, podem aparecer tumores, pólipos dentro do conduto auditivo, isso vai prejudicar a audição dos pets e também com o passar do tempo, assim como nós humanos, os pets também podem ir perdendo a audição no decorrer do tempo. E geralmente eu sei que são muitas as causas, mas como é que é o tratamento? É possível reverter, em alguns casos, essa surdez? Infelizmente, em casos que já atingiu a surdez, a gente não consegue reverter, né? Principalmente aqueles pets que nasceram com essa alteração. O que a gente pode tentar é evitar que eles cheguem a esse ponto, tentar perceber os sinais que eles estão tendo perda auditiva e encaminhar e levar e chamar o veterinário para o atendimento
Ou a gente pode evitar, por exemplo, usar produtos de maneira inadequada nos ouvidos para tratar a otite sem um acompanhamento veterinário. Alguns produtos, medicamentos, eles são ototóxicos, eles levam à surdez. Então a gente precisa falar sobre isso para que os tutores não usem de maneira indiscriminada os medicamentos nos ouvidos dos pets. O que a gente pode fazer é realmente evitar, mas depois que eles chegam a esse ponto de surdez, a gente não consegue mais fazer muita coisa. Mas isso não quer dizer que esse pet não venha ter uma vida de qualidade. Ele pode se adaptar, ele pode ser ensinado, ele pode ser condicionado a viver tranquilamente no ambiente, na casa com os tutores. Tá certo. Tem alguma relação com a limpeza da região? Assim, de repente, o tutor querendo ajudar e pode acabar prejudicando a audição, essa limpeza tem que ser feita no profissional. O que tem em relação a isso, Isabelle? A gente sempre pede para que essa limpeza seja feita com uma orientação ou com o veterinário sempre ensinando da maneira correta, né? Por exemplo, não colocar o cotonete direto no ouvido, fazer as limpezas de forma errada em casa, mas sempre com a orientação, né? As lavagens de ouvido devem ser feitas em consultório, com o veterinário, com acompanhamento adequado, né? Então, a limpeza tem que ser com produtos adequados, por exemplo, em casos de otite média, em otite interna, onde tem ruptura de tímpano, nem todos os produtos de limpeza que a gente tem no mercado podem ser utilizados. Então, deve ser usado de maneira coerente, de acordo com as recomendações, porque se eu usar qualquer produto nesse pet, nesse cão, nesse gato, eu posso sim estar causando uma surdez nele. Então eu vou estar prejudicando ao invés de estar ajudando o meu pet. A gente sabe também que os cães, eles têm uma sensibilidade auditiva maior. O barulho em excesso pode causar algum dano, realmente um dano físico para os animais? Pode, né? Aqueles barulhos repentinos, com volume muito alto, eles podem sim prejudicar, até porque os cães, os gatos, eles têm a sensibilidade auditiva muito maior do que a nossa, né? Eles conseguem perceber ruídos que nós não conseguimos perceber a distâncias, né? 4 vezes mais distantes do que nós. Então, pode sim prejudicar não só a audição, mas o comportamento, causando estresse aos cães, né? Nessa época, principalmente junina, né? Onde tem fogos. Né, existe uma exposição maior, né? Tem muita festa, som alto, fogos de artifício, a gente sabe que são proibidos, né? Mas tem gente que termina soltando, a gente não consegue evitar, assustando os animais. Até mesmo no período de chuva, eles se assustam com trovões, né? E assim, os cuidados que a gente deve ter com os nossos animais, né? Para eles se adaptarem a essas situações. Pronto. A maioria, né, eles podem realmente ter medo, se assustar de forma exacerbada. Tem aqueles cães, aqueles gatos que são mais adaptados e aqueles que sentem um medo maior. O que a gente pode fazer é acolher esse pet. Como, por exemplo, em casos de fogos de artifício, em casos de trovões, né, em chuvas que tem muita trovoada, a gente pode acolher esse pet num quarto ou no banheiro, né, colocando no local mais aconchegante, ficando ali com ele, tentando abafar os ruídos externos, como, por exemplo, fechando todas as janelas, colocando as cortinas, ligando a TV, ligando o som, né, para que ele possa se ser enganado, digamos assim, pelo ruído, protegido, né? Tirar o foco do ruído externo. E aí a gente consegue trazer ele para aquele ambiente mais confortável, de mais confiança. O que a gente pode fazer também é utilizar alguns feromônios sintéticos que nós temos no mercado. Esses feromônios a gente pode colocar no ambiente quando você percebe que vai chover ou quando você percebe que vai ter festa ali perto onde você mora, pode usar esses feromônios. Esses feromônios, eles são sintetizados pelos laboratórios, né, para mimetizar, né, na verdade, quando o cão ou o gato estão em situações confortáveis, em situações onde eles se sentem bem. Então, eles vão mimetizar aquele local se sentindo melhor, né? Além disso, a gente também pode trazer esses pets para um ambiente, acalmá-los mais. Né? Não só dizer, calma, qualquer barulhinho a gente tem aquela mania de dizer, ai, não se assusta, neném. Isso, a gente termina assustando mais ainda o nosso pet. Não, a gente tem que tratar aquela situação como algo comum,
né, trazer uma tranquilidade para os nossos pets. Eles são muito esponja, né? Eles são espelhos. Então, se a gente se agitar muito, se a gente demonstrar muito medo, eles terminam ficando com mais medo. Então, a gente pode acalmá-los, dizer não estou aqui, levar um brinquedinho, interagir mais com eles quando estiver nessa situação. Tá certo. Só para a gente finalizar, é importante então que a gente faça esses exames, né? Eu acho que essa perda auditiva é detectada através de exames e que seja feita de forma periódica, né, Isabelle? Isso. As consultas, elas devem ser periódicas, né? Os pets adultos saudáveis, eles devem aí estar pelo menos uma vez fazendo check-up, né? Pets mais idosos pelo menos 2 vezes no ano. Então, para que a gente possa perceber e tratar da melhor maneira. Tá bom, Isabelle, adorei nossa conversa, obrigada. Tá bom? Seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso Tem de Tudo. Muito obrigada. E esse foi o nosso Amigo Pet de hoje. Você viu aí, né? Precisa estar atento, tá? Eles dão sinais que a gente precisa compreender e entender quando algo não vai bem, tá?